paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 3. Eu vou começar a ler o versículo 1 para vocês, que fala assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Irmãos, aqui mostra a fidelidade de Deus. E uma das partes interessantes aqui fala que todavia o Senhor é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno. Deus nos guarda de toda maldade, de toda maldade. E aqui também fala, depois vocês meditem na palavra, que nós também temos confiança em vós, nosso Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Deus sempre vai estar zelando por nós. E tudo aquilo que Deus falar que vai fazer na tua vida, Ele cumprirá. O tempo de Deus é diferente do nosso. Aqui na palavra também fala que muitas pessoas não provêm da fé, não acreditam em Deus, então essas pessoas ficam com o coração endurecido, são pessoas que estão nas trevas e são instrumentos vivos nas mãos dos demônios. Então essas pessoas ficam sempre com esse coração maldoso, ruim, praticando a maldade porque ela está à mercê do plano espiritual maligno. Nunca espere bondade do plano espiritual maligno. Satanás sabe fingir muito bem ser bom, ele sabe fingir muito bem ser santo, ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer ser humano. Maior teólogo que já existiu na face da terra, Satanás sabe muito mais sobre a Bíblia do que essa pessoa que passou a vida inteira estudando. Então, a gente precisa entender que tudo que provém do inferno tem preço e não é da maneira como nós imaginamos. Então, às vezes, você convive com pessoas que aos seus olhos são boas, pessoas que aos teus olhos proferem amor ao falar, às vezes até no gesticular, no ser. São pessoas até gentis, mas têm um coração perverso, usado por Satanás. E Deus é o único que conhece o coração do outro. É o único. Por isso que nós precisamos sempre ser humildes o suficiente para buscar em Deus o direcionamento de tudo que vai acontecer na nossa vida e de pessoas que possam estar do nosso lado. Eu fico impressionada quando alguns pastores até pregam bem, entendem bem da palavra, mas eu fico impressionada quando esses pastores sobem no púlpito ou gravam vídeos falando que você vai escolher a pessoa ao qual você vai passar a eternidade com ela. Irmãos, nós não temos capacidade de escolher nada. Uma vez que você entregou tua vida ao Senhor, você tem que deixar Deus trazer as coisas para a tua história. Porque Deus fala na palavra, Ele é o único que conhece o coração do outro. Você vai escolher alguém para você passar a eternidade com essa pessoa? Você vai casar com alguém, você fica às vezes 20 anos convivendo com a pessoa, você não conhece a pessoa na íntegra. Nós temos que deixar todos os pontos da nossa vida e o nosso destino nas mãos de Deus. Deus é que vai preparar uma pessoa para casar com você, é Deus que vai conduzir você diante desse relacionamento. Se a pessoa não teve libertação ainda, é Deus que vai libertar. Deus sabe quem quer ser liberto e quem não quer ser liberto. Por isso que o inferno está lotado de gente, porque são pessoas que não querem, não estavam dispostas a servir a Deus, não queriam servir a Deus. E Deus conhece o coração das pessoas porque é Ele que faz o ser humano. É Ele que cria. Então a gente precisa deixar, sabe, de acharmos que nós temos força para alguma coisa, porque nós não temos. A nossa força vem todinha de Deus. Então não se precipite com nada. Não queira você escolher alguém para a tua vida. Você pode até se sentir atraído pela parte física da pessoa. Porque o que vai te atrair é o físico. Você não conhece o caráter dela. Você não conversa com ela direito. Ou se você conversa, você só está vendo um estereótipo, você só está vendo a casca. Porque você não convive.
Você não sabe do histórico dessa pessoa, você não sabe o que essa pessoa foi na infância, você não sabe como que essa pessoa trata os pais, você não sabe nada. E é difícil quando você começa a conviver com a pessoa, de imediato você descobrir essas coisas. Então você tem que deixar Deus conduzir a tua vida, em todos os sentidos. Eu fico abismada quando tem pregação nesse sentido. É você que vai escolher, Deus não escolhe nada para ninguém. Que isso, irmãos? Deus escolheu você no meio de trilhões de pessoas, com um propósito de vida. Você acha que Deus não tem capacidade de escolher um marido e uma esposa para você? Que Deus é esse que você serve, que não tem capacidade de escolher uma pessoa para ficar do teu lado? Satanás vive te oferecendo prato de lentilha. Aí todo mundo fala que Satanás traz, mas Deus não traz. Sabe, é uma contradição que não dá para entender. Nós não temos capacidade para escolher, porque nós não conhecemos o coração do outro. Nós temos que deixar o nosso destino, em todos os sentidos, na mão de Deus. E descansar em Cristo. Agora, a espera, ela é, sabe, exaustiva, ela dói, ela é cansativa. Mas nós precisamos esperar o tempo do Senhor, porque Deus sabe trabalhar a nossa história. Deus sabe trabalhar a nossa vida. O seu projeto de vida já está escrito por Deus. Já está escrito. O que pode acontecer ao longo da estrada é você se desviar desse caminho. Uma vez que você está na presença de Deus, não tem como se desviar mais. Quando nós não estamos na presença de Deus, Satanás faz tudo para desviar você do destino. Tudo. Ele traz casamentos mal-sucedidos, ele traz sociedades catastróficas para a tua vida, amizades que te levam para o buraco, destrói todo o teu convívio familiar. Ele vai fazendo tudo ao contrário para que você não venha viver os projetos de Deus. Quando nós entramos na presença do Senhor, Ele faz de tudo para que você pare, para que você não continue, porque Ele já tem noção mais ou menos do que Deus vai fazer na tua história. Se você tiver um grande ministério, se você for, por exemplo, dentro do projeto de Deus, pai de grande multidão, mãe de grande multidão, os levantes são maiores ainda, porque vai ter um resgate muito maior de vidas através da sua vida, através da sua história, do seu testemunho. Aí nós começamos a sofrer levantes muito maiores, porque Ele não quer que a gente faça a obra, Ele não quer que a gente continue. E o perseverar é fundamental, porque quem persevera come do melhor dessa terra. Quem persevera vence as batalhas. Quem persevera na presença de Deus consegue viver grandes milagres do Senhor e chega no topo onde Deus quer te colocar. Quando você começa a desistir diante do projeto de Deus, diante das dificuldades, você vai retroceder. Satanás vai te iludir durante o início da sua saída da presença de Deus. Você vai achar que a sua vida está fluindo. A primeira sensação que você vai ter é que aquela opressão espiritual que você tem o hábito de sentir, você não vai sentir mais. Eles não vão te atormentar mais, porque você já está caminhando para o inferno, você está caminhando para a morte. Então você já não sente mais o plano espiritual da maneira como você sente hoje, que é o cansaço, a dor de cabeça, a dor nas pernas, né? É uma fadiga que você não sabe de onde vem. Então você passa a não sentir mais essa opressão. Aí depois ele começa a te dar alguns pratos que você começa a pegar achando que a sua vida está fluindo. Daqui a pouco as coisas embaralham de um jeito. Tudo se complica e fica pior do que era antes, porque você vai estar com uma legião muito maior de demônios alojados aí, te atormentando 24 horas por dia, porque quando nós saímos da presença de Deus, a quantidade de demônios que nós tínhamos lá atrás, ela começa a se duplicar, multiplicar, e aí você muitas vezes não tem força para voltar. Deus não permite que a gente saia da presença dele, mas ele não invade o nosso livre-arbítrio. Então, o que Deus está pedindo para falar para você através da palavra é que Ele é fiel. E Ele vai te dar vitória. E tem vitória chegando para você por esses dias por causa da sua persistência. Quando nós persistimos, quando nós passamos pela provação, por mais acirrada que seja, quando nós confiamos em Cristo, porque às vezes você quer desistir, mas na verdade não é que você quer desistir, você está cansado e cansada da caminhada. Porque lutar toda hora, irmãos, fadiga. Às vezes a luta, ela dura 2, 3, 4 anos. Você está sempre passando o Natal do mesmo jeito, o Ano Novo do mesmo jeito. Chega nas datas do teu aniversário do mesmo jeito. E você fica vivendo sempre aquela situação, sempre do mesmo jeito. Chega uma hora que cansa. Mas por que Deus permite isso, missionária? Porque Deus tem propósito. Durante o período em que você está passando por esse processo, que aos teus olhos não caminha e está tudo do mesmo jeito, Deus está enganando os teus inimigos.
Deus está fazendo com que o teu cenário fique do mesmo jeito, porém Deus está criando situações lá na frente para poder te dar vitória. Então são livramentos que Deus nos dá, é um processo de tratamento também, que a gente precisa tentar entender. Porque nem tudo a gente entende, nem tudo a gente aceita, né? É difícil. A gente precisa sempre buscar força no Senhor. Tem dia que dá preguiça, a gente não tem força para levantar da cama, porque a opressão espiritual é muito grande. Mas a gente precisa confiar no Senhor, porque Deus tem propósito em tudo. Então, o seu cenário ainda não mudou, porque Deus tem propósito e no momento certo Ele fará a virada. Então, você precisa confiar em Cristo. Sempre, confiar sempre em Cristo. O que a gente precisa entender é que tudo aquilo que nós vamos... a colheita ela é obrigatória, irmãos. Então, nós plantamos e nós persistimos diante da plantação que a gente faz. Lá na frente, você vai colher o que você plantou. Tá certo? Tem uma frase que fala assim, o mundo dá voltas. E uma hora o mundo gira e as coisas mudam. O que acontece nesse sentido? Essa persistência faz com que esse mundo gire, com que a situação gire, com que as coisas mudem de lugar. E isso serve tanto para quem fez o mal, quanto para quem fez o bem. Então, quando você persiste e você continua caminhando, chega uma hora que a roda vai girar. A situação vai mover. E aí as coisas vão mudar. Aí começa tudo mudar de lugar. Até chegar a esse ponto é um processo árduo. Mas quando nós estamos em Cristo, Deus nos dá força para que a gente continue caminhando. Ele faz com que a gente continue firme e Ele vai dando no livramento. É o que Paulo fala aqui na palavra. Ele foi bem claro aqui na palavra. Né? Ele fala que Deus é fiel e que Deus nos protege o tempo todo das pessoas que são más. Então Deus vai sempre caminhando conosco e nos dando livramento. Mas Deus tem propósito em todos os cenários que Ele nos coloca. Então tem coisa que você está vivendo que você está achando que é o fim. Na verdade não é o fim. É o início de uma nova história com Deus. Não tem fim nenhum nisso daí. É o início de uma nova história. Fecha um ciclo, acaba-se uma fase. Deus começa a caminhar você para outra fase. Então você tem que deixar Deus concluir. Deus às vezes vai ficar 3, 4 meses, 5 meses falando para você que tá dando a reviravolta. E aí você fala assim, missionária, eu já estou escutando isso há 5, 6 meses e Deus não dá a reviravolta. Deus já está dando a reviravolta. No plano espiritual já existe. Deus só está aguardando o momento certo para te entregar, porque já está pronto. Já tem vitória chegando para você por esses dias. Essa semana você vai ter uma vitória muito grande. Mas você precisa confiar em Deus. Porque Deus tem um momento certo de fazer a virada. Se você tem um perseguidor, um opressor, que está te acompanhando aí durante anos na sua história, enquanto Deus não derrubar esse opressor, Deus não faz a virada. Então, a importância de esperarmos a justiça de Deus é muito grande. Porque a lei do retorno, ela acontece, ela vem devagar. Você já ouviu falar que a justiça de Deus é demorada? A lei do retorno, ela é demorada. Mas quando ela vem com força. Por isso que nós precisamos esperar em Deus, porque Deus é estratégico. Quando Deus fala assim, vou jogar o gigante no chão e vou arrancar a cabeça dele, é porque Deus está montando situações para que esse opressor, para que o teu inimigo, aquele que te fez mal, aquele que te espancou, aquele que te maltratou, aquele que te traiu, aquele que te ameaçou, aquele que te roubou, nunca mais tenha força para levantar. Você está entendendo? Deus não vai fazer uma coisa pela metade. Deus não vai cutucar o teu inimigo com uma vara curta para que ele levante com mais força e ele venha te prejudicar. Por isso que nós precisamos esperar em Deus. Às vezes você espera 3, 4 anos um processo com o Senhor. Por quê? Porque Deus está mudando lei, está mudando governo, Deus está mudando as autoridades, Deus está mudando pessoas de posicionamento para poder te dar a vitória que você quer. Então você tem que esperar no Senhor o agir de Deus e ter paciência. Porque quem tem paciência com Cristo come do melhor dessa terra. Quem é precipitado peca e vai colher os frutos da precipitação. Então peca 2 vezes. Então acalma o teu coração, porque a justiça de Deus está chegando na tua história. Deus está fazendo a justiça, você não está sabendo o que está passando lá no território do teu inimigo, mas Deus está fazendo justiça. E Deus está falando para você, está chegando vitória para você nessa semana. Toma posse dessa palavra. Deixa as palavras de Deus vivas no teu coração e deixa Deus trabalhar.
Deus tem propósito em tudo. Essa mesmice que você está vivendo, esse cenário que não muda, Deus está falando para você, o que está vindo para você é muito grande. Quando acontecer a virada, não vai parar mais. É uma bênção atrás da outra. Aí você vai ter viagens para ir, você vai ter reuniões para ir. Tem lugares que só vai acontecer quando você chegar no lugar. As pessoas vão esperar a tua presença, vão ter prazer na tua presença. A vida social que você não está tendo, você vai ter. O relacionamento que você sempre sonhou vai ser 100 vezes maior do que o que você está pedindo. Vai haver casamento, você vai subir a escadaria. Você tem que ter paciência para Deus fazer todo o processo. Tudo aquilo que está impedindo de você ter seu diploma, fazer sua faculdade, fazer o curso que você quer, é um curso técnico, eu não sei o que você está buscando. Deus está falando para você, eu estou montando situações e circunstâncias para você ter vitória. Só que é tudo no tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, irmãos, quando você começa a colher os frutos disso, são portas abertas que nunca mais serão fechadas. São portas que Deus, pode vir o levante que for, pode vir, sabe, as pessoas com bocas contrárias que for, que não tem poder sobre a tua história. Deus está falando para você, estou tirando Satanás da tua vida hoje. Não vai ter poder sobre nada do que eu estou fazendo, que eu estou te entregando, que eu estou te dando. Porque ele está perdendo a força hoje. Deus está colocando por terra o teu inimigo. Deus está arrancando a cabeça do teu inimigo, para que você não venha mais ter transtornos nesse sentido. Então deixa Deus trabalhar a tua história. Irmãos, quando Deus lança uma palavra na nossa vida, você tem que esperar o tempo de Deus para que isso seja concluído. Por exemplo, eu estou entregando para você hoje a palavra. Talvez daqui uma semana, 15 dias, você não consiga ver nada. Talvez Deus demore 1 mês, 2 meses para poder concluir um pouco mais a situação e mostrar para você a palavra que Ele está te entregando hoje. O importante é que Deus é fiel. Depois reflita sobre a palavra. E Ele vai fazer tudo o que Ele promete para você. O que você tem que fazer agora é ficar firme na presença de Deus. É melhor você se arrastar, mas você ter um colo para você deitar, que é o colo de Jesus Cristo, do que você ficar no mundo lá no desespero, buscando ajuda no homem, com os demônios te atormentando, te envergonhando, criando situações para destruir você. A gente passa por situações difíceis na presença de Deus, mas Deus nos livra. A vergonha às vezes vem na presença de Deus, Deus permite para mostrar que Ele é maior. Depois Deus vem com a exaltação. Não se preocupe com o que falam de você. Não se preocupe com as pedradas que você tem levado. Não se preocupe com o cenário que você está vivendo, porque você não vai permanecer do mesmo jeito. As coisas não ficarão dessa forma. Deus está caminhando você para coisas grandes e coisas novas. Você só precisa ter paciência para esperar e confiar em Cristo, tá? Confie na fidelidade de Deus e deixa Deus montar os cenários, tá? Tem pessoas aqui que estão com processo na justiça que você quer que saia, quer que saia, quer que saia. Teve muito rolo, muito problema para Deus resolver isso de um dia para o outro. Mas Deus está falando para você, você terá vitória. Tenha paciência. Calma, porque eu te darei vitória. Deus está assinando essa documentação toda com caneta de ouro, porque a glória vai ser de Cristo. Então você tem que esperar Deus desenrolar toda a documentação. Fizeram muita bagunça, Satanás entrou, cirandou, agora Deus vai começar a colocar as coisas no lugar. Então deixa Deus trabalhar, sem pressa, sabendo que a vitória no final é sua. Eu já dei um testemunho de um tempo atrás, de um processo que eu tinha. Durou 4 anos, mas Deus me deu vitória. Muita coisa errada, a advogada se corrompeu, mas Deus tirou a advogada, né? A advogada do meu lado se corrompeu, Deus foi lá, preparou uma outra pessoa para julgar o meu caso, e no final eu tive vitória, eu tive paciência para esperar. Porque se eu não tivesse paciência para esperar, eu tinha 2 opções, ou arquivava o processo e perdia, entendeu? Ou eu tomava alguma atitude que ia me causar mais problemas ainda, ou deixava na mão dessa advogada e ela ia me prejudicar. Então o negócio, o cerco fechou, porque Satanás faz isso. Até a hora que eu estava na presença de Deus, eu falei, Senhor, o Senhor tem poder para reverter. E aí Deus começou a mostrar o que estava oculto, começou a montar situações entre a outra parte, a advogada que eu estava, não entraram em acordo, a advogada resolveu sair, porque eu acho que ela ficou com medo. Então a gente precisa deixar Deus trabalhar. E no final eu tive vitória. Quem saiu envergonhado foi a pessoa que me roubou. Então, deixa Deus agir. E aquilo que você não entrou com processo, você foi lesionado em alguma coisa, você foi prejudicado, Deus está falando para você, eu tenho capacidade para fazer justiça.
Talvez Deus não use a sua vida para levar essa pessoa ao cárcere privado ou para fazer um processo, mas Deus usa outras pessoas para vingar aquilo que foi feito com você. De uma forma ou de outra, as pessoas pagam toda a maldade que fazem. O que nós precisamos é confiar em Cristo. Porque a lei do retorno, ela vem devagar. Ela vem devagar mesmo. Mas ela vem e quando ela chega com força. Porque Deus faz tudo por completo. Não será pela metade. Deus está falando para você, a justiça que você está me pedindo, com relação ao que fizeram com você, com relação a outra pessoa que foi usada por Satanás, Deus fará a justiça sim. Mas fará por completo. Então tenha paciência para esperar, para que você tenha uma vitória completa nas suas mãos. Para que esse gigante nunca mais venha te atormentar. Aí vão aprender a te respeitar como servo e serva de Deus. Tá? A gente precisa ter sabedoria, irmãos, e deixar Deus agir. Porque tem hora que nós não temos como medir força. Falam muitas coisas pelas nossas costas que nós não temos acesso. Mas o nosso Deus ouve tudo. E Ele sabe o que estão arquitetando contra você. Mas Deus faz tudo isso cair por terra. Toma posse dessa palavra. Tem vitória para você essa semana. Fica firme, porque diante da sua persistência, você já vai começar a colher as bênçãos de Deus na tua história, tá? E essa semana tem vitória sim, no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, que Deus te dê paciência, que Deus te dê descanso de alma, descanso, sabe, no corpo, para que você venha ter aí, que Deus venha te sustentar, para que você consiga caminhar, para que você consiga comer do melhor dessa terra. Enquanto você estiver vivo e confiando em Cristo, andando nos caminhos retos dele, você estará caminhando para o teu milagre. No momento certo, Deus vai refazer a tua vida. Você já está caminhando para o novo, você não percebeu ainda. Você já está vivendo situações novas e você não percebeu. As pessoas que estão fora já estão vendo a mudança. É que a gente que está dentro do cenário, a gente que está sufocado pelas provações, pela opressão do inimigo, a gente não consegue ver. Mas as pessoas que estão fora já começam a ver a diferença e o brilho de Deus na tua vida. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus.